Esse é o Ancapso e nós vamos ver agora mais uma saia justa vindo aí para o Alexandre de Moraes, hein? Olha só, um jornalista americano, o Michel Schellenberger, pediu licença ao STF para entrevistar Felipe Martins, né? Vocês sabem que a situação do Felipe Martins é um dos pontos centrais dessa história toda, porque é um dos casos que, primeiro, afeta diretamente os americanos, houve a falsificação de um registro no CBP americano, e segundo, é um caso clássico de tortura. O Felipe Martins, evidentemente, mesmo que ele tivesse ido para os Estados Unidos mesmo, né, ele não tinha nada que impedisse ele de viajar para os Estados Unidos se ele quisesse ter ido. Então, essa desculpa a esfarrapada que eles arrumaram para prender o cara, fica muito evidente que era para forçar uma delação premiada dele, né? Era algo que não tinha nenhum embasamento de forma alguma. Ou seja, esse caso do Felipe Martins, né, é um caso muito importante nessa história toda. E aí você tem duas situações agora. Se o Alexandre de Moraes deixa o Schellenberg entrevistar o Felipe Martins vai falar para o público. O Felipe Martins fala bem, ele fala muito bem, né? Então, certamente vai ter impacto essa reportagem se ele permitir a entrevista. Se ele não permitir a entrevista, vai ficar mais uma vez explicitado o caráter de censura, de ditadura que a gente está vivendo no Brasil. E aí, o que você acha que vai ser a decisão do Alexandre de Moraes? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Me Desbloqueia, Eu Amo Zelensky, disse que não ia mais falar soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Michel Schellenberger, vocês conhecem ele, ele é um repórter lá nos Estados Unidos, ele é bem à esquerda, tá? Mas ele tem uma preocupação grande com liberdade de expressão, né? Então ele já fez várias entrevistas aí impactantes lá nos Estados Unidos, e desde aquele caso do Twitter Files, né, ele foi o jornalista que organizou a parte, pelo menos parte do Twitter Files, foi ele que organizou. Então ele tem sido muito comprometido com essa área de segurança, de liberdade de expressão, né? E ele agora, recentemente ele fez até uma entrevista com uma feminista aqui no Brasil, vocês viram? A gente fez o vídeo sobre isso também. Uma feminista que está sendo perseguida pelo movimento LGBTQ aqui no Brasil, porque teria chamado a Erika Hilton de homem, né? Então está sendo perseguido com 25 anos de cadeia, ameaçada com 25 anos de cadeia, ou seja, a esquerda, né? Um lado brigando com o outro, né? Enfim, agora o Schellenberger, de novo, ele está do lado certo na questão da liberdade de expressão, ele tem essa preocupação muito grande, coisa e tal. E aí, ó, o jornalista americano Michel Schellenberger protocolou nessa quarta-feira, dia 31, hoje, no STF, um pedido para entrevistar o réu Felipe Martins, né, ex-assessor de assuntos internacionais da presidência da República. A solicitação foi endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação, e privá-lo de toda e qualquer manifestação representa uma imposição de censura prévia que tantas vezes o Supremo Tribunal Federal repudiou ao longo da história, argumentaram os advogados, né? Então, ou seja, isso bota, de novo, Alexandre de Moraes num dilema, né? Se ele deixa o Felipe Martins falar, lembra que no depoimento recente, foi a primeira vez que o Felipe Martins falou num depoimento recente, e cara, o Felipe Martins foi destruidor, cara, a gente fez um vídeo sobre isso aqui, ele foi destruidor nessa história, né? Ele falando que eu não delatei, primeiro porque não tinha nada que delatar, né? E segundo porque a lealdade ao Bolsonaro, só viu uma pessoa que queria fazer o bem, que queria consertar o país, queria resolver os problemas, eu não sei o que lá. E, ou seja, realmente impressionante a capacidade dele, né? E mais uma vez, falando muito bem. E o pessoal não gosta do Felipe Martins, porque diz que ele é ligado ao Olavo de Carvalho, aquele negócio todo que era aluno do Olavo de Carvalho, coisa e tal. A esquerda nunca gostou muito dele, inventaram um troço de símbolo de ok para ser símbolo nazista, uma invenção totalmente sem sentido isso daí. Mas essa é a história, né? E, como eu disse para vocês, é um ponto sensível para os americanos pelos dois aspectos. Então eles contam aqui rapidamente a história, né? Martins foi preso em 2024, apontado como autor de uma minuta golpista apresentada ao então presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez na história que alguém fala que uma minuta de alguma coisa é um golpe. Que história é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Minuta, a menos que ela seja aprovada, e aí sim você começa a execução do golpe, minuta é um pensamento que você botou no papel ali, alguma coisa que você colocou ali. Mas mesmo assim, disseram que ele era o autor dessa minuta sem que ninguém tivesse apresentado a minuta, né? Tentaram prender ele, fizeram uma busca e apreensão para ver se achavam a tal da minuta, não acharam absolutamente nada. Ele ficou preso 6 meses sem nenhum motivo para estar preso, né? Uma das coisas mais absurdas do mundo, vocês lembram disso?
Ele, no final do governo Bolsonaro, a acusação é que ele teria ido para os Estados Unidos. E todo mundo sabia que não. Tanto que a polícia foi na casa dele lá em Ponta Grossa. A polícia sabia onde é que ele estava, foi na casa dele em Ponta Grossa, prendeu ele lá. Ou seja, foi realmente arrumaram uma desculpa para prender o Felipe Martins. Mais do que óbvio esse tipo de coisa, né? E daí ele ficou preso durante 6 meses e sofreu tortura. Ele foi colocado numa solitária sem luz durante um período, durante 10 dias, né? O que é um crime de tortura. Claramente eles tentaram fazer ele confessar, ou melhor, tentaram fazer ele assinar uma delação premiada. Eles precisavam muito de uma delação premiada. Eles precisavam de duas coisas. Primeiro, achar tal minuta. Né, como o Mauro Cid falou que ele teria redigido essa minuta, eles acharam que ia encontrar essa minuta com o Felipe Martins. Não encontraram nada porque essa minuta não existe na verdade. Né? E segundo, queriam a delação premiada dele, forçaram a delação premiada dele, torturaram o cara. E aí agora o Moraes, para tentar se safar dessa, mandou o presídio explicar a denúncia de maus tratos a Felipe Martins. Então ele quer que o presídio diga que não teve nada disso não, ou então que o Felipe Martins arrumou briga com algum preso e teve que ficar na solitária porque teve briga com preso. Vão tentar trazer uma história para dizer que não foi tortura. Mas foi tortura até pelo fato de que ele foi preso injustamente, meu amigo. Qualquer prisão feita de forma injusta é automaticamente tortura, não tem o que dizer. Né? Um caso desse, um caso em que abertamente não havia nenhum motivo para prender o cara, é tortura por definição, né? Enfim, é uma situação que, de novo, é muito importante ter essa justificativa, porque você pode pensar assim, não, mas a lei Magnitsky já foi aplicada, né? Mas a lei Magnitsky, meu amigo, vai ser contestada, né? Vai ser contestada na justiça lá nos Estados Unidos, certamente vão entrar por isso daí. Na Europa, estão querendo aplicar a Magnitsky lá também na Europa, e é importante ter esses argumentos para esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que tanto uma entrevista do Felipe Martins para o Michel Schellenberger, quanto a proibição dessa entrevista pelo Alexandre de Moraes são coisas que contam ponto contra o Alexandre de Moraes nessa história toda. Né? Fica cada vez mais explícito o caráter ditatorial, o caráter de tirano que tem o Alexandre de Moraes. Achei uma ótima ideia do Michel Schellenberg, tomara que ele consiga a entrevista, porque, de novo, eu gostei de ver o Felipe Martins falando, acho que ele vai falar bem nessa entrevista, acho que a coisa vai ser muito positiva. E se não conseguir, vai ser bom para a gente do mesmo jeito, porque a negativa do Alexandre de Moraes de um mero pedido de entrevista vai configurar mais uma vez o abuso de autoridade, todo o absurdo que está acontecendo nesse processo. Né? Eu acho que o próximo passo agora é o pessoal correr atrás dos policiais federais. Né? Eu não sei como é que o Eduardo Bolsonaro está planejando esse troço lá, né? Mas porque o que acontece é isso, né? O Alexandre de Moraes já está com todo mundo no STF preocupado. Eu tenho certeza que foi todo mundo sensibilizado ali no STF para resolver o problema. Né? Vão ter uma reunião que eles vão decidir agora o que eles vão fazer. Vou fazer um outro vídeo sobre isso da reunião aí, mas é importante também lembrar que o Alexandre de Moraes não fez isso sozinho. Né? Se o resto do pessoal do STF já está meio ali com o pé atrás com ele, tem o pessoal da PF, da Polícia Federal, que também fez muita lambança nessa história e que merece ter algum tipo de, não vou dizer nem que aplicar alguma sanção ainda, mas ter algum susto nessa história aí, né? Lembrarem que eles também têm o que perder ao desobedecerem a lei no Brasil.